relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Aí ele fala assim, no parágrafo 172, então ele disse assim, nós deveríamos fazer o levantamento a cada hora. Vocês não sabem onde nos encontramos, muito mais perto. Agora, ele soltou sobre esse sexto selo, esses 200 mil demônios espirituais. Começou aonde, irmãos? Em Roma, Alemanha, Hitler. E observem na Bíblia, vocês vão observar na Bíblia, onde eles receberam poder como reis. Nunca foram coroados. Um ditador não é um rei coroado, apenas recebe poder como rei. Aí ele vai dizer, o Espírito de Deus simplesmente movendo-se através de mim agora, vocês sabem, simplesmente dizendo algo, eu não sei como dizê-lo, nem o que dizer, e talvez seria melhor. Não! Algo moveu ali, né? Disse, olha o Espírito movendo, enquanto ele estava falando aqui sobre esses demônios lá, essas 7 visões, a perseguição lá, as 7 trombetas lá, ele disse, algo está acontecendo aqui. Não sei se vocês entenderam. Sim. Enquanto estava Sodoma lá, Elohim estava aparecendo para quem? Para Abraão. Então, enquanto ele estava falando lá, ele disse, algo está movendo aqui. Vocês entenderam? Ele disse, algo está movendo aqui. Ele disse, como que eu faço? Bom, aí ele, é melhor eu não dizer. Vocês entenderam? É melhor eu não dizer. Tá, aí ele volta para os 200 demônios. Algo movendo. Ele ia falar algo. Ele disse, melhor do que então? Melhor não dizer. Aí ele volta para os 200 milhões soltos contra aqueles judeus. Porém, se nós voltarmos um pouquinho no parágrafo 164, ele está falando do quê? Estas trombetas são soltas contra quem? Contra os judeus. Estão vendo? Não contra os gentios. Os gentios é o quê? É os 7 selos abertos. Viu o que ele falou aqui? Quando os selos são abertos, a noiva é selada, o tempo terminou, a igreja está o quê? Chamada. Então, quando ele estava falando lá, algo moveu concernente à noiva. Vocês puderam entender isso? Amém? Vocês puderam entender, igreja? Só que ele falou, disse, é melhor eu não falar, tá? Mas ele vai continuar. 200 milhões de demônios soltos contra quem?
contra os judeus. Quando eles o queimaram, eles o crucificaram, eles injetaram bolhas em suas veias, eles o mataram, até que eles não tinham mais gás com que matá-los. Eles o fuzilaram, até que eles não tinham mais balas com que fuzilá-los. Eles fizeram tudo o que puderam, eles cremaram seus corpos e tudo, os penduraram em cercas, crianças e tudo mais, pessoas inocentes, porque elas eram judias, elas foram tratadas desse jeito. Que coisa para se pensar, irmãos, nessa noite, um pouquinho, você ir para casa e ver o quantas vezes, meu Deus, deveremos ser mais gratos. Porque essas pessoas estavam sofrendo assim, elas estavam cegadas por amor a nós. Tudo que elas passaram aqui foi para que Deus pudesse tratar com nós, irmãos. Pudesse ir ao teu encontro. Está vendo tudo que elas estavam passando aqui? Pessoas inocentes, porque elas eram judias, elas foram tratadas desse jeito, mas Deus disse que Ele lhes deu a cada uma um corpo glorificado. Você sabe o que significa veste, né? Não, fica tranquilo. É só o corpo que vai ser retalhado tudo, mas eu vou dar para vocês um corpo glorificado para vocês. Indignos como eles eram, mas sua graça para cegá-lo de modo que nós pudéssemos ver. Ele vai dizer, o 7º selo não foi aberto ainda. Vocês sabem, isto é sua vinda. Você viu que ele foi lá e voltou para o 7º selo. Quando ele volta para o 7º selo, nós sabemos que o 7º selo é dividido em quanto? Em 3 partes. Não é um mistério? Jesus falou sobre o 7º selo? Falou? Quem que lembra? Jesus pôde falar sobre o 7º selo, irmãos? Ele omitiu o 7º selo. João pôde falar? Não. O profeta, quando foi revelado, pôde falar abertamente? Disse não. Ele falou abertamente aqui? Não. Ele só disse assim, viu, o 7º selo não foi aberto ainda. Vocês sabem, isto é sua vinda. Mas você vai ver que ele fala que está em um mistério tríplice. Assim, enquanto eles ainda estão sob isso, mas ele nos mostra aqui, olha só, igreja, uma vista o quê? Antecipada. Você viu que ele volta de novo a falar na vista antecipada? Lembra que eu falei que é uma chave? Ele mostra uma vista antecipada, como João. Ele o levou para cima, e uma vez caminhando junto ao mar, vocês sabem, ele disse, e quanto a este homem que se reclina sobre o teu seio? Ele disse, que tendes vós com isso, se ele permanecer até que eu venha? Vejam, ele não permaneceu, mas ele o levou para cima e mostrou isso. A coisa que acontece até que ele venha. Simplesmente mostrou-lhe, repassou o plano inteiro para João. Ele mostrou para o profeta uma noiva sendo selada. Ele mostrou para um profeta uma noiva nessa última era sendo preparada, aprontando-se. Ele mostrou. Debaixo de um segredo, de uma forma secreta. Ele falou, não, mas tem uma noiva sendo preparada, quietinha, sem ninguém saber. Tem uma noiva passando outra vez. Olha, a noiva vai passar outra vez. Ele disse, olha, a noiva vai passar outra vez. Lembra lá da visão? Não é essa. A noiva vai passar outra vez. Observe. Então ele disse, ele coloca aqui o 7º selo, irmãos, junto com esta visão antecipada da noiva, que essa visão está lá no 6º selo, se vocês observarem. Tá.
Agora observe. Descobrimos agora que esse poder natural, sobre o natural, para uma nação natural, Israel, foi solto ali. E o que isto fez? Foi e fez guerra, e como isto assassinou e perseguiu. Agora, ele vai dizer, no campo eclesiástico disto, no campo eclesiástico, o que é no campo eclesiástico? No campo espiritual disto. Espero que Deus abra seus olhos para isto agora, porque eu compreendo que não se trata apenas de estar falando a esta igreja aqui. Esta fita vai por todo o mundo. E eu não tenho a intenção de ferir o sentimento de ninguém, mas apenas dizer a verdade. Agora, o campo eclesiástico foi aberto. O campo eclesiástico foi aberto. Do reavivamento natural da antiga Roma pagã, saiu contra aqueles judeus, a qual tem sempre sido inimiga deles, o leão, com dentes e tudo, nós citamos isso, pisoteou e quebrantou o povo. Roma sempre foi a inimiga de Deus. E isto foi solto no mesmo espírito pelos ditadores do mundo. Porque o sistema religioso ainda estava detido. Agora foi o quê? Agora foi solto. Então aí, irmãos, foi solto o espírito, aqueles 200 milhões de demônios, que foi solto sobre os judeus, no campo religioso, que estava preso, irmãos meus, foi solto também. Agora está preso? Não, agora não está mais preso, foi solto. Escuta só isso. Agora foi o quê? Solto. O que fez? Na astúcia, olha só, na astúcia, como ele disse, ele entra com enganos. O que fez ele? Ele está trazendo o concílio ecumênico protestante. Lembra da escritura do espírito de mentira? Foi solto. Veja bem, ele está trazendo o concílio ecumênico protestante das igrejas do mundo. O espírito do anticristo sobre ambos. Trazendo-os o quê? A matança. Assim como eles fizeram no outro. Na hora de chamar a noiva. Como? Soltos no espírito eclesiástico da igreja, religioso. Soltos contra quê? Não contra as denominações. Contra quem? Contra a noiva. Os ditadores lá, as trombetas lá, soltaram, eles foram contra Israel, contra os judeus. Porém aqui, o espírito religioso foi solto e ele vai contra quem? Contra a noiva. Contra a noiva. Agora, conecta isso aí com a mensagem que nós lemos aqui. A união, né? Eu citei aqui no culto passado. Do fim, né? A união do tempo. Eu citei aqui, está ali, mas eu não queria pegar porque já está em cima da hora. Lembra que eu citei aqui que eles estão se unindo para destruir a mensagem? Eles estão se unindo para destruir a mensagem. São demônios sobrenaturais, invisíveis, religiosos. Essas irmãs têm essa citação aí? Tempo de união e o sinal. Qual que é o parágrafo? 70? Coloca para mim aí, vamos ver, para a igreja. Só para conectar aqui, que agora nós estamos entrando nessa soltura. Veja bem, irmãos, nessa soltura agora, no estado, né, religioso também. Demônios. Então, olha o que ele disse assim, ó.
No 69, né? Agora, os protestantes estão fazendo para si uma cabeça, exatamente assim, do mesmo jeito. E não diz a Bíblia que foi feita uma imagem à besta? Que é uma imagem? É algo parecido, foi feito parecido. Aí está, a mesma coisa. O que é isto? Ao se unirem, e este é o espírito da era, é união. Unindo-se agora, tentando destruir o quê, irmãos? Tentando destruir a mensagem. Como? Como eles a destroem? Como? Como que eles a destroem? Como eles poderiam destruir a palavra de Deus? Como? Eles podem invalidá-la. Ineficaz. Lembra que nós já ouvimos isso, né? Tentando invalidar a palavra, tornando ela ineficaz ao tomar tradições, como fizeram lá no princípio, invalidando a palavra de Deus. Vejam, eles dizem, aí, realmente, afinal de contas, né? Estão vendo onde essa mulher incrédula que está tentando, esqueci o nome dela agora, se apenas pudesse citá-lo, estou tentando me lembrar, aí ela vai falar desta mulher, de uma mulher, tentando invalidar, como? Né? Como? Tentando destruir, se unindo para destruir a mensagem. Aí ele cita, né? Pensando naquela senhora Nation, outro dia, gostaria que se levantasse outra como aquela. Ela foi a tal que ia aos bares e quebrava garrafas de uísque, derrubava as placas e tudo mais, porque alguma mulher não se levanta hoje dessa maneira e vem aqui e rasga alguma dessas fotos nuas dessas mulheres de sua própria raça. Você entendeu o que o profeta está dizendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Isso aqui é firme. Em vez, ele diz, das mulheres, né? Em outras palavras, se envergonharem de ver outra mulher nua, olha o que está fazendo. Foto nua dessas mulheres de sua própria raça e coisas assim. Isso não se tem mais. Isso não se tem mais. Você vê uma mulher desrespeitando o marido, uma mulher, entendendo? Gritando com... Aí a outra, irmã, né? O que é isso? Irmã, não é assim. Ou você faz ao contrário, não é isso mesmo, não dá ganja não. Não dá ganja. Se der ganja, eles montam em cima de nós. E aí? Que vergonha, o profeta dizendo. Que vergonha! Lá em casa, não. Lá em casa eu ponho ele para lavar a louça. Para lavar a louça. Não generalizando. Não estou generalizando. E não estou dizendo que o homem não pode lavar a louça. Vocês têm que entender o que o pastor está falando. Mas assim lá fora. Lá não. Lá, marido, nesse negócio de marido aí, marido. O profeta está colocando algo aqui para nós, irmãos. Dizendo, olha o que essas mulheres. Agora, mas essa mulher, uma incrédula, que disse que a Bíblia é inconstitucional, lê-la em casas públicas, em escolas públicas, coisas assim. Agora, eles também, vocês notaram novamente, estão dizendo, estão tentando dizer agora, que grandes estudiosos da Escritura disseram que grande parte da profecia que foi profetizada na Bíblia estava absolutamente errado. São demônios. Vocês estão entendendo, igreja? São o quê, irmãos? Demônios espirituais e invisíveis tentando destruir o quê? A mensagem. Vocês conseguiram se conectar aqui? Vocês conseguiram? Eu percebo que a igreja conseguiu aterrissar aqui e ver onde o profeta está levando. E onde nós temos que cuidar? Olha a característica desses demônios. E vocês ouviram falar disso e leram, e eles estão tentando dizer de tudo. Vejam,
Estão tentando destruir o efeito desta palavra. Se apenas puderem destruir e substituí-la por um credo, algo que os homens tenham, que pareçam, aos olhos deles, ser melhor do que a palavra, então eles a destruirão com sua tradição. E é assim que estão tentando destruir a palavra de Deus. É por política denominacional. Cada igreja tem sua própria política. A igreja de Cristo tem a sua, a igreja cristã tem a sua, os batistas, metodistas, presbiterianos, todos têm suas diferentes políticas. Agora, eles estão se afastando disso porque estão separados. Vejam, não poderia ter sido assim antes? Eles têm de fazer agora. Vejam, este é o tempo de união. E agora todos estão formando isto, juntando coletivamente e vendo que resultado obtém. Que coisa! É como assar um pão de carne de cavalo e em uma lixeira, né, um lixo de lata, né? E tudo mais, que juntasse e amassasse tudo e juntasse umas batatas podres e coisas tais e ver que resultado se obtém. O Micaías é assim, irmãos, o profeta é assim. Tenho certeza que não quero nem um pouquinho disso. É um Senhor. É assim que estão fazendo. Vejam, estão pegando pessoas que creem que Jesus foi um mito. Uma igreja que crê que Jesus foi um mito. A outra, algumas creem que ele foi um profeta. Uns dizem, os dias dos milagres já passaram. Outros dizem, pode haver tal coisa. E tudo isso junto, a Bíblia disse. Como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Estão vendo? Agora, esse é o tipo de unidade que eles têm. Leram lá em Apocalipse, capítulo 16, sobre a sexta taça que foi derramada sobre o rio Eufrates para preparar o caminho dos reis, né? E da boca do falso profeta, da besta, né, do dragão, saíram 3 espíritos de rãs, semelhante a rãs, que vão ao encontro dos reis da terra para juntar, né? E fazem o quê? Prodígios. Aí. Estão juntando, não está, irmãos? Ó, é uma união. Está vendo? Aí ele vai dizer, o que eles estão fazendo? Agora, esse é o tipo de unidade que eles têm. E para terem um grande santo padre para colocarem sobre isso. E aí se tem uma imagem, a besta. Exatamente o que a Bíblia diz. Agora, eles têm um ministro luterano, a cabeça disso. Bem, vemos que é o tempo de união. A mesma coisa agora. O comunismo, todos se unindo no mundo e na igreja, e assim por diante, unindo-se. Observe a natureza. Ó, que coisa! Natureza. Se você observar a natureza, ela faz o mesmo. A natureza é o calendário de sinais de Deus. Vocês sabiam disso? Então ele disse, observe a natureza. Vocês puderam captar, irmãos? Puderam todos entender? Foi solto contra quem, então? Contra a noiva. Nós estamos no parágrafo 183, não estamos? Não contra as denominações. Contra quem, irmãos? Contra a noiva. Mas aqui vocês entenderão. Quantos vão entender? Digam amém. A noiva, diga a noiva, não vai passar por esse tempo. A Bíblia diz que não. A igreja vai. Vocês viram a igreja com I minúsculo aí? Quantos perceberam? A igreja vai, mas não a noiva. Vocês podem ver isto, ministros? Podem ver isto, irmãos? Vocês dizem, a igreja tem de passar pela perseguição para o seu aperfeiçoamento. O sangue de Jesus Cristo aperfeiçoa a noiva. Pode um homem que escolhe uma esposa, não a faz passar por um monte de castigos. Ele já achou graça também perante ela achou graça perante ele se compromete com ela, e se existe algo, ele aguardará de todo lugar onde ela tenha de mover sua mão. Sua graça é tão grande sobre eles, e assim será sobre a noiva. E assim é sobre a noiva. Nós,
criaturas indignas, merecedoras do inferno, mas a sua graça nos mantém através disto. Olhe quantos perdidos e cegos. Só isso, igreja. Olha ao seu redor, quantos perdidos e cegos. Mas nós somos salvos pela graça. Pela graça, temos nossos olhos abertos. Ele disse, olha, irmãos, quantos pecadores estavam lá no mundo na hora em que fui salvo. Deus salvou-me com um propósito. Se salvou com um propósito também? Estou decidido por sua vontade a cumprir esse propósito. Não me importa o que mais suceda, eu quero fazê-lo. E na hora quando vejo todas as igrejas, sua grande fascinação, e rico, na Odisseia, né? De nada tenho falta. Eles dizem, e vê-los miseráveis, desgraçados, cegos, logo dando tapinha em seus ombros? Querem que você se comprometa com eles? Eu nasci com um propósito, o qual é condenar estas coisas e chamar para fora. E isto eu faço. Você também nasceu com um propósito. Não aceite tapinha nas costas, não. Recorde, quando Jesus veio à Terra, não houve 1% do povo da Terra que alguma vez tenha sabido que ele estava aqui. Ele veio para apanhar aquele grupo eleito. E ele disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. E tudo que o Pai me deu, no passado, virá. Eles o saberão, eles o ouvirão. Observem a soltura desse espírito eclesiástico. Agora, 20 anos mais tarde, depois desta guerra, nós vemos a soltura do espírito, o quê, irmãos? Eclesiástico. Sobre o quê? O 7º selo. A 7ª trombeta para os judeus. Vamos parar aqui que tem caldo grosso para frente aí, né? Amém? Vocês foram abençoados? Diga amém. Vocês entenderam essa soltura? Talvez nos próximos cultos eu quero falar um pouquinho mais sobre esta invasão. Agora estamos entrando nessa soltura do espírito eclesiástico. Sobre quem? A noiva. Vocês entenderam? Sobre quem, irmãos? A noiva. A mensagem. Unindo-se para destruir o quem? A mensagem. Tá, eles foram soltos. Agora presta atenção, sob o 7º selo. Que coisa, irmão. Lembra de Judas que foi solto? Quem que soltou Judas? O que tem que fazer, faça. Ficou preso ali tanto tempo. Vai. Que você possa meditar nessas palavras. Vamos se pôr em pé. E que possamos levantar as nossas mãos e fazer isso nesta hora. Nós não estamos aqui ajuntando carne de cavalo numa lata de lixo e tudo misturado com batata podre. Não, aqui tem um pão puro para a noiva. Profeta, eu não quero comer essas coisas. Quero comer o pão puro nesta noite. Você comeu? Você está contente por isso? Levante as suas mãos e diga, ó, preciosa graça, né? Foi cantado aqui, não foi? Graça, sublime graça. Pai Celestial, levantamos as nossas mãos e estamos vendo esta soltura desses demônios. E agora vemos contra a noiva agora. Foi solto, está aí para destruir a mensagem. Mas o Senhor tem dado para nós uma chave para trancá-los para fora. E estamos aqui, Pai, em um lugar seguro. Eu oro para que o Teu Espírito vivifique estas palavras no coração de todos que estão acompanhando nesta hora, Pai. Vimos estas 7 visões, o cumprimento da Tua palavra, o mundo na situação que está. Obrigado por termos nossos olhos abertos. Pai, não estamos aqui sendo entusiasmados somente por uma pregação de estímulo. Virá um grande avivamento, virá isso ou aquilo. Nós já estamos usufruindo
da tua palavra nesta noite, Pai. É um gozo, é uma alegria, é uma satisfação. Aleluias. Eu creio que isso é um combustível, é uma fé perfeita, Senhor. Pai, que cada irmão nesta noite saia daqui olhando isto, tendo seus olhos abertos, alimentando esta palavra, Senhor, fortalecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.